Está entrando no ar o seu programa Direito do Cidadão. A apresentação Adalto Brito, com as participações de doutora Tairine e doutora Daniele. Programa Direito do Cidadão. Pontualmente 14 horas e 18 minutos. Hoje a programação está um pouco atrasada, porque começou tudo meio que atrasado depois do meio-dia, mas isso aí não é problema. E estamos aqui no programa Direito do Cidadão, hoje com a presença só da doutora Daniele, que foi o contrário, né, da semana passada, que veio só a doutora Tairine, mas hoje a doutora Tairine está numa missão de trabalho. Semana passada era a senhora que estava doentinha, mas graças a Deus já está 100% recuperada e está aqui para tirar todas as dúvidas. E o assunto de hoje vai ser... Pode ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, infelizmente, a doutora Tairine não está aqui comigo, mas estou na missão de tirar todas as dúvidas que ficarem com relação ao assunto, certo? A gente tinha colocado uma enquete, Adalto, acho que foi semana passada. Não, faz 15 dias. Faz 15 dias? Foi. Pronto. Ficou decidido o seguinte, a gente fez uma enquete para ver qual ia ser o assunto a ser debatido. Isso. Aí o assunto que ganhou foi debatido na semana passada. Isso, e o que perdeu mesmo. Fica debatido. Pronto. Aí na próxima semana a gente já bota mais dois assuntos. Já vai vir uma nova proposta aí para vocês, Exatamente. Então fiquem ligadinhos. A gente chegou a falar sobre a questão do auxílio, não foi? Exato. E hoje a gente vai falar, gente, sobre um tema que é muito importante, que está aí no campo do direito previdenciário, né, das questões do INSS, que é a antecipação do auxílio-doença. Eu acredito que algumas pessoas já tenham ouvido falar sobre esse assunto, né? Mas que tenham muitas dúvidas. Porque, na verdade, quando começou todo esse rebuliço, como diz, da pandemia, vários decretos aí. Que rebuliço. Muito rebuliço, que até hoje a gente está aí, né, nas consequências, pedindo a Deus para essas vacinas chegarem logo, ver se esse rebuliço vai passando aos pouquinhos. Pois é. Mas assim que chegou, tudo teve que ser readaptado, né? Inclusive no INSS, porque as demandas lá, os pedidos não paravam nunca, né? É verdade. E aí, logo no iniciozinho lá da pandemia, em 2020... houve a possibilidade, né, da antecipação do auxílio-doença, certo? Mas com outras características. E aí, quando a gente passou para 2021, ficaram as dúvidas se iria continuar, né? E aí a gente recebia muitas perguntas. Doutora, ainda existe a possibilidade de antecipar o auxílio-doença? Ou não? O BPC, que é o famoso LOAS, ou não? E aí, gente, eu vim aqui hoje para falar sobre isso, né? Existe sim, já respondendo a pergunta, a possibilidade da antecipação do auxílio-doença, certo? Só que com as regras diferentes. Algumas coisinhas mudaram. E é importante a gente estar atento a essas mudanças, certo? Então, assim, inicialmente, o que seria o auxílio-doença? Para quem nunca ouviu falar, né? O auxílio-doença é aquele benefíciozinho previdenciário que é pago pelo INSS para as pessoas que ficam incapacitadas, seja por um acidente de trabalho, seja por acometida de alguma doença que incapacite ela fazer ou aquela atividade habitual que ela já faz, ou para qualquer outro tipo de trabalho, certo? Então, deixa eu lhe fazer só uma pergunta, porque está me incomodando um pouquinho, mas não é sobre o assunto do programa de hoje. Essa cadeira está muito baixa. Está baixinha. Eu tô achando que ela tá baixinha. Troca, eu notei essas. Troca aqui, Edson, por favor. Eu tinha levantado ela. Pronto, exatamente, que tem uma... Não, ela tem aqui do lado. Aqui. Só faz trocar aqui. E separa essa outra para a gente colocar para cá, que essa cadeira tá com o amortecedor aí meio cansado. Ela vai baixando. Aí eu notei que tava agora ficou até melhor de visualizar a doutora aqui com a gente. Agora. Então agora a gente continua. Pois bem, vamos continuar. Então, isso é basicamente o auxílio-doença, né? A pessoa, ela é acometida de alguma doença, ela é acometida de um acidente, pode ser trabalhando ou não, e aí o que é que ela vai fazer?
ela vai entrar com um pedido do benefício no INSS, né? Esse pedido, gente, antes dessa proposta da antecipação, Adalto, ele era feito juntando toda a documentação, certo? E aí a pessoa aguardava o dia da perícia médica, uma perícia presencial, para ir o médico analisar, enfim. Com a pandemia, houve essa possibilidade da antecipação, né? E aí, o que é que acontece? Não existe mais a necessidade da perícia médica presencial. Não existe. Eu ia fazer essa pergunta aí, porque não existe a necessidade da perícia médica presencial. Semana passada eu vi uma matéria, uma notícia dizendo que as perícias médicas presenciais teriam voltado, teria que ser presencial. Afinal, hoje, presencial ou não a perícia? Certo. De fato, as agências elas reabriram. E as perícias, elas voltaram a acontecer, mas não em todos os casos. Se o pedido for de antecipação do auxílio-doença... Esse não precisa. Não precisa. Entendi agora. Entendeu? Por quê? Porque existe essa previsão com o novo decreto que não é preciso ser feita a perícia presencial. Os documentos, eles vão ser enviados sim para um perito médico. Porém, o perito médico, ele vai fazer uma perícia documental. Ele vai sentar... vai pegar laudos médicos, atestados, exames, receituários, toda a documentação que a pessoa juntou no momento que ela fez o pedido. Certo. E dali, ele vai aprovar ou não que ela receba o auxílio-doença. Mas não necessariamente a pessoa ela precisa ir e fazer a perícia presencial. Entendi. Entendeu? Não só eu entendi, como muita gente que queria fazer essa pergunta já foi respondido. Isso mesmo. Porém, a gente tem que ficar aí de olho porque existem vários requisitos, gente. Situações. Não é somente você fazer o pedido da antecipação, não. Existem várias características que devem ser obedecidas. Então, por exemplo, com relação ao laudo, as formalidades devem ser preenchidas, né? Por quê? Quando a gente vai a um médico, muitas vezes, eles são acostumados a passar lá os atestados. Só que alguns médicos, infelizmente, não têm o trato de fazer um laudo completo. Um laudo com todas as características para aquele problema específico. E isso, muitas vezes, vem a prejudicar o quê? A pessoa que está precisando. Eu já passei por isso. Pois é. Às vezes, a falta de uma assinatura, de uma data... de um carimbo lá com o CRM do médico, ou a falta de colocar lá o CID, que é a classificação da doença, que é um númerozinho. Então, assim, tudo isso dificulta. Então, já fica aqui a dica, né, para quem está passando por essa situação de prestar atenção no momento. Gente, eu vou até abaixar aqui um pouco a máscara. De prestar atenção no momento de solicitar o laudo. Por quê? Porque... olha, pela experiência que eu tenho aqui, eu falo para vocês, como advogada previdenciarista, o laudo, ele vai ser o ponto X quando você faz um pedido. Seja de auxílio-doença, seja para um benefício assistencial, seja para você que está dando entrada aí na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, assim, se você está na frente do médico, senta lá e diz, doutor, eu preciso de um laudo, agora eu preciso de um laudo bem completo. Eu preciso que coloque quais as medicações que eu tomo, eu preciso que coloque as dificuldades que eu tenho, que fique lá claro que eu estou com dificuldade para exercer o trabalho, né? Que o senhor assine direitinho, carimbe, coloque mais ou menos a data que começou o meu problema, porque nesse caso, gente, é um exemplo. Esse caso de antecipação do auxílio-doença, Adalto, se o laudo não tiver as características, infelizmente, gente, infelizmente mesmo, porque isso não tira a necessidade de quem está pedindo, que não tem culpa e não sabe disso, acaba o médico que está lá perito, ele nem sequer por uma burocracia termina de analisar a documentação. Pois é, eu vou dar meu exemplo aqui, eu fiz uma perícia presencial e o médico ainda não fez o que tinha que ter sido feito, entendeu? Ainda tive dor de cabeça
posteriormente. Imagine sem ser presencial, né? São as famosas perícias médicas, né? E do INSS, então, que Famosas são as mais demais. complicadas. Porque quando a gente ainda tem um perito judicial, a gente sempre fala que eles costumam ser mais imparciais. Mas os peritos, não julgando os peritos desde já, mas quando a perícia ela é feita no próprio INSS, eu não sei, mas parece que existe uma força contra a pessoa ali que está pedindo. Infelizmente, gente, isso ainda acontece aqui, né? Porque a gente vê aí muito descaso, muitos casos de pessoas que realmente precisam, e a perícia médica, ela passa como se fosse algo sem importância. É verdade. Infelizmente, mas fica aqui desde já a dica sobre o laudo, gente, tá? Tem que ter direitinho a data que mais ou menos começou os sintomas da doença que você está sentindo, o período que o médico considera que seja necessário para você repousar, certo? O CIDzinho, como a gente falou, que é o número lá de classificação do seu problema, e aí tem que estar legível, sem rasuras, todo perfeitinho, assinado, identificado, carimbado com CRM lá do médico. Eu tô dando muita atenção a isso, porque realmente é um dos pontos que tem no próprio decreto. Se o seu laudo não cumprir essas exigências que eu tô falando, não adianta você dar nem entrada, porque não vai ser aprovado. Complicado. Isso. E aí, quando esses documentos... doutor, e como que eu vou dar entrada nisso? Você vai dar entrada através do site do meu INSS, certo? É interessante porque desde a pandemia começaram a existir muitas dificuldades com relação a agendamento, a acesso no site do meu INSS. E aí, essa previsão veio... E o seu pedido ele pode ser feito lá numa abinha que é requerimentos no site. Você não precisa fazer nem login, nem nada. Você faz um requerimento ali, juntando sua documentação. E aí você vai juntar o quê? Seus documentos pessoais, laudos, atestados, exames, prontuários, tudo que você tenha que possa comprovar o problema. E esses documentos, eles vão ser encaminhados, claro que vai seguir uma fila, porque são muitas pessoas que pedem. Pois é. E vão ser encaminhados para o médico perito, que vai fazer a análise e vai ver se você tem direito ou não, certo? E aí, você não precisa passar pela perícia médica. E isso serve, Adalto, meio que para desafogar o que já está muito cheio, né? Serve como uma forma de tentar diminuir a fila, como eles dizem no INSS. Então, se você faz esse serviço de casa mesmo, no Lan House, ou pede ajuda a alguém, ou até mesmo procura um advogado que faz um embasamento, faz uma petição, coloca tudo certinho. Porque, por exemplo, às vezes algo simples, como a burocracia de um laudo, você acaba perdendo tempo, precisando do dinheiro, e o seu benefício ele não é aceito por causa de um detalhe. Então, é interessante, sim, também procurar um profissional, alguém que possa estar, ao menos, auxiliando, né? E o próprio site também no INSS, não é porque eu sou advogada que eu não vou dizer essa informação, tem várias explicações que são autoexplicativas, como você deve fazer tudo. Então, Entendi. Se você já maneja um pouquinho ali da internet e você abre lá o site do meu INSS, você não vai ter problemas de fazer o pedido, não. É tudo muito simples. Doutora Daniela, eu vou dizer uma coisa, viu? Esses ouvintes da Rádio Valentina, eles não perdem viagem de nada. Eles podem até não fazer as perguntas, mas os comentários são sensacionais. Coisa boa. A senhora estava falando aí dos peritos da Justiça Federal e os peritos do INSS. Isso. Um ouvinte aqui que pediu para não ser identificada, só vou dar a dica que é mulher, ela disse que o problema dos peritos do INSS é que é muito giló cozido se achando figa em calda. Eita, gente, é tão complicado isso. E assim... Eles não pedem aqui não, viu? É complicado. Inclusive, recentemente, eu digo recentemente, porque faz pouco tempo, surgiram até uma proposta, não sei se vocês ouviram falar, que foi sobre a possibilidade deles receberem mais. Eu vi falar nisso. Aí o termo é fraude, né? Então é assim, olha, se você é perito do INSS, você encontrou uma fraude, você denuncia essa fraude, você vai receber uma porcentagem, parabéns pela bonificação que você recebeu. Só que o que é que infelizmente acontece, gente?
visando ganhar o dinheirinho, né, lá, os peritos muitas vezes acabam sendo injustos, né? Com pessoas que precisam, que ainda precisam receber aquele benefício, que precisam, às vezes, prorrogar um auxílio-doença que já está recebendo, e é dito como uma fraude, na verdade não existe fraude, mas para ter aí um retorno financeiro para o bolso deles, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Bendito do dinheiro. Exatamente, e isso é muito triste, porque a gente que lida diariamente com os pedidos diários que existem no INSS, a gente vê a necessidade de quem procura, né? Infelizmente tem pessoas que fazem o mal mesmo e ludibriam, né? Falsificam, tentam sem precisar. Vamos ser bem sinceros. A gente está vendo falsificação de laudo para tomar vacina. Imagine para receber dinheiro. Eu nunca vi tanta gente com tanta comorbidade. Como é a palavra que a gente mais escuta no repórter. Eu não sabia que eu tinha tantos amigos com comorbidade, não, viu? Eu não vou mentir para agradar, mas é um caso sério. Então, é justamente, né, fazendo esse comparativo, se para tomar vacina está aparecendo a quantidade de laudo que está aparecendo, imagine, né, para receber um benefício. E por causa de todos pagam. Todos pagam. Infelizmente, quem realmente precisa acaba pagando aí pela atitude negativa de alguns, né? Então, assim, é muito triste, mas a questão dos peritos é bem polêmica, viu, Adalto? É verdade, é verdade. As perícias, mas, gente, eu vou até aproveitar aqui para puxar um fio. Você que deu entrada no INSS, que a gente fala aqui, quando a gente pede alguma coisa ao INSS, a gente pede primeiro ao próprio INSS, que é o campo administrativo. Até ali não tem justiça envolvida, certo? Quem vai trabalhar para vocês são os servidores do INSS, são os peritos do INSS, e aí você vai ter uma resposta se o seu pedido foi aceito ou não. Muita gente não sabe que mesmo um pedido não sendo aceito ali no INSS, existe a possibilidade de você procurar um advogado e com aquela negativa que você teve, você dá entrada na justiça, né? A maioria dos casos aí na Justiça Federal, e aí o juiz pega aquela papelada que foi negada pelo INSS e ele vai reanalisar. Inclusive vai ser feita uma nova perícia por um perito judicial, né, que é designado pelo juiz. Então, assim, já fica a dica, porque eu pego muitos casos de pessoas que acham que acaba ali no INSS. Não deu certo, acabou. Justamente, acha que acaba ali. Não é bem assim, né? Pelo contrário, a maioria dos casos, Adalto, a gente consegue a procedência na justiça. Certo. Eu queria fazer só um alerta, porque eu já fui vítima dessa situação. A senhora não tem culpa de nada do que eu vou falar, mas como eu sou polêmico, Com certeza, demais. A gente tem que trazer as polêmicas. Você que vai procurar um escritório de advocacia aí, primeiro que seja especializado na área. Segundo, cuidado com os falsos profetas na porta do INSS. Eita. Eu chamo eles de falsos profetas, né? Porque o que fica de gente ali distribuindo cartãozinho, né? Tudo bem que o cara lá tá ali para ganhar o dinheirinho dele também, eu não vou... Mas às vezes muitos dali não são... É o que eu digo, pegue um escritório especializado, porque médico de cabeça não opera coração. Essa minha frase aqui já tá ficando tradicional já. O médico de cabeça, ele pode até saber qual é o problema do coração, mas ele não vai saber operar. Exatamente. Então, falou tudo, Adalto. Pronto, então isso aí é o alerta que eu quero fazer às pessoas, né, que estão passando aí uma dificuldade grande nesse momento de pandemia, porque já é difícil. Isso. E nesse momento de pandemia duplicou, triplicou aí as dificuldades, ainda, né? Financeiramente, os problemas de saúde continuam, então tudo mais difícil. E assim, eu acho até que os problemas de saúde, no modo geral, eles aumentaram.
principalmente psicologicamente falando, né? É verdade. Porque não é fácil, não. Eu, graças a Deus, estou tendo a terapia da rádio, eu chamo aqui da terapia da rádio, que eu passo o dia todo aqui, e assim, tendo contato, fala pela internet, respondo o WhatsApp, escuto uma música boa, né? Então aí vai fazendo aquela terapia, às vezes a gente se estressa, como de sábado para cá, mas aí a gente se estressou sábado, domingo e hoje até o meio-dia, né, Edson? Mas daqui para frente vai ser só tranquilidade. São os probleminhas que aparecem na caminhada mesmo. E que vai aparecer aonde você esteja, dentro de casa, no trabalho, passeando. É verdade. Acontece, porque às vezes a gente tá passeando e dá uma topada, arranca a cabeça do dedo e tá lá o problema, né? É verdade. Tem que ser dito assim mesmo. Mas assim, como hoje, não sei porquê, não sei se a culpa foi da gente, porque a gente passou um período fora do ar. Os ouvintes estão tão quietinhos e não estão falando... Estão absorvendo as informações. Só absorvendo as informações, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para eles, a gente vai para o intervalo. Tá joia. E na volta a gente tira direto até o final do programa. Simbora. Estamos apresentando o programa Direito do Cidadão. Vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o programa Direito do Cidadão. Rádio Valentina. Atenção pessoal da Zona Sul, a Upplast Descartáveis chegou no bairro do Valentina, com ofertas e preços imbatíveis. Tem um mix completo de marmitex em isopor, hamburgueiras, sacos térmicos para frango, sacolas plásticas de diversos tamanhos e modelos, caixas para pizzas e salgados, barras de chocolate, coberturas para sorvete. Upplast Descartáveis, na Rua Clodoaldo Peixoto Filho, número 17, na Principal do Valentina. WhatsApp 993822173. Instagram @UpplastPB. A Resolução Corretora de Seguros, em parceria com a Segtec Teletriagem com Teleconsulta, oferecem os serviços de teletriagem com teleconsulta e traz a possibilidade de você ser atendido por enfermeiros e médicos através de um único aplicativo. E se você está se perguntando como faz para entrar em contato, através de ligações 24 horas por dia, tem videochamada e tem chat online também pelo aplicativo. Aproveite os benefícios, consulte sem sair de casa, orientação em saúde 24 horas e atendimento individual. Maiores informações no 99118-8291. Mercadinho Larissa. Aqui você encontra gêneros alimentícios, frutas, verduras, frios, diversidades em perfumarias e grande sortimento de produtos. Tudo isso com excelente atendimento. E tem mais, o Mercadinho Larissa faz entrega em domicílio. Não perca tempo, vá hoje mesmo e aproveite os nossos preços. Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, próximo ao posto Cowboy, no Valentina. Telefone 987494035. Mercadinho Larissa, sempre pensando em você. Oi, menino! Cachaça Elite, a cara do Nordeste. Chega o fim de semana e dessa vez tô preparado pra festa ficar bacana, quero Elite do meu lado. Chega o fim de semana e dessa vez tô preparado pra festa ficar bacana, quero Elite do meu lado. Na vaquejada todo mundo já provou, e a vaqueirama disse que a Elite é show. E todo canto a Elite tá presente, essa é boa de verdade. A Elite é diferente. De Areia da Paraíba para todo o Brasil. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Dona Lúcia Refeições, agora sob nova administração. Temos almoço self-service, sem balança, com carnes e saladas variadas. No jantar, são 8 variações de sopas. Temos panquecas e lasanhas. Realizamos entrega em domicílio pelo fone WhatsApp 98663-3104.
98663-3104. Funcionamos de segunda a sábado. Dona Lúcia Refeições, Avenida Mariângela Lucena Peixoto, número 223, em frente ao Hospital do Valentina. Organização Vera Lúcia. Agradecemos a sua preferência. MG Fraldas, tudo para o seu bebê. Lá você encontra desde fraldas de todos os tamanhos, passando por lenços umedecidos, pomadas, tudo na sua loja virtual. Tá barato demais. MG Fraldas. Siga o nosso Instagram, @MGFraldasPB. Solicite o nosso catálogo através do nosso WhatsApp, 83988469086. Eu disse 988469086. E receba no conforto do seu lar. MG Fraldas, cuidando do seu bebê dia e noite. Venha conhecer Chique Chique Hotel Fazenda, em Boqueirão, Paraíba, às margens do açude Epitácio Pessoa. O hotel guarda o silêncio e a tranquilidade das águas, com a exuberância da natureza a seu favor. O Hotel Chique Chique nos convida ao retorno das nossas origens. Faça sua reserva pelo número 83-3391-1469 e 99316-2512. Chique Chique Hotel Fazenda, para quem quer conforto e tranquilidade em Boqueirão. Que tal saborear aquele salgado delicioso? Senhoras e senhores, estou falando de Dona Coxinha, que lhe oferece a melhor coxinha da região da Zona Sul de João Pessoa. Temos uma grande variedade de salgados e tortas. Faça-nos uma visita e saboreie os nossos deliciosos produtos. Faça o seu pedido através do nosso delivery, 99849-2339. Eu disse 98649-2339. Na Rua Joaquim Figueiredo Braga, 57, próximo do Supermercado União. Mais Cosméticos, a sua mais nova loja de cosméticos da Zona Sul. Tudo o que você precisa em cosméticos, você encontra na Mais Cosméticos, ao lado do Supermercado Bem Mais. E ainda você recebe no conforto do seu lar. Faça seu pedido através do WhatsApp 998624841. Eu disse 998624841 e receba pelo nosso delivery. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Mais Cosméticos. A Depiles que você já conhece e ama tem novidades. Mudamos de endereço para lhe atender ainda melhor. A Depiles Manaíra agora fica no Empresarial Kadoshi, primeiro piso logo em frente ao Meg Shopping. Na zona sul da cidade também tem uma Depiles para lhe atender. A Depiles Bancários, que fica no Empresarial Center Sul, por trás do Shopping Sul. Está pelo centro? Temos Depiles no bairro dos Expedicionários, próximo à Receita Federal. E vem aí a nova Depiles Altiplano, logo em breve. Depiles, tem sempre uma perto de você. Siga o Instagram, @Depiles. Estamos de volta com o programa Direito do Cidadão. Olha, não misturei não, viu, doutora? Consegui falar o nome do programa certo. Coisa boa. 14 horas e 46 minutos. Não se preocupem, a gente não vai ter só 15 minutos de programa. Pode sacanear, Edson, não tem problema não. É porque a gente não almoçou hoje, a gente está comendo uma bolachinha. Eita. Não deu tempo nem de almoçar hoje, a correria foi tão Passaram grande. direto, o Edson está ali forrando. Ele está forrando, depois sou eu que vou forrar. Ah, meu Jesus, mas é isso mesmo. Então, voltando aqui com a doutora Daniele, falando sobre antecipação do auxílio-doença. Do auxílio-doença. Hoje o pessoal está meio quietinho, não está fazendo muita pergunta, não sei o que foi que houve, mas nem por isso a gente vai deixar de esclarecer as situações. Me diga mais um ponto aí, o que é que a gente pode informar a população, né, dos pontos onde elas podem, a gente já falou, que não desistam na parte administrativa do processo, que se vá para o judicial, que lute pelo seu direito, que o direito é do cidadão e tem que ser, sim, cumprido, claro e evidente, se a pessoa estiver dentro de todos os requisitos, né, e tiver realmente
naquela situação e não fazer como os benefícios aí dos auxílios do governo, que filho de deputado, irmão de deputado. Então isso a gente não quer no INSS. A gente quer você que realmente tem direito a receber esses benefícios. Exatamente, Adalto. Essa mensagem é importante, né? Para não desistir na primeira negativa. E até mesmo não desistir na primeira negativa do INSS, porque quem sofre de algum problema, alguma doença, sabe que o problema ele tende a evoluir, né? E aí, então, o acompanhamento médico continua, a pessoa ela vai receber novos laudos, fatos novos com relação ao problema vão aparecer, e isso dá direito a um novo pedido novamente, tudo de novo, como a gente chama, no INSS e depois na Justiça, para ver se até acontecer mesmo a vantagem, né? Obter a vitória. Continuando sobre a antecipação do auxílio-doença, eu vou dar uma informaçãozinha bem importante para vocês. Opa! Quem está precisando solicitar o auxílio-doença, faça essa antecipação. Porém, esse prazo para fazer o pedido de antecipação, ele só pode ser feito até 31 de dezembro agora de 2021. Então, até o finzinho do ano, tem aí a possibilidade de providenciar o laudo, os documentos, tudo, para dar entrada no auxílio-doença, certo? Nessa antecipação, Nessa antecipação. O que é muito bom, porque tende a ser uma análise mais rápida, já que não vai ter a perícia presencial, e uma grande característica, antes que eu esqueça aqui de falar para vocês, é que no ano passado foi limitado até um valor só de um salário mínimo. Então, quem fez a antecipação do auxílio-doença o ano passado, mesmo quem tinha direito a receber mais de um salário mínimo, no período lá que teve o auxílio-doença antecipado, só poderia receber até um salário mínimo. E após a reabertura das agências, essas pessoas elas foram atrás para reaver, a depender de cada caso, o valor complementar que estaria faltando. Seria a diferença. A diferença. Infelizmente, a realidade é que as agências reabriram e muitas pessoas ainda não conseguiram ter aí essa diferença no bolso, né? Por causa da demanda, por causa das dificuldades do INSS de pagar esse complemento para cada caso, porque cada caso é um caso. Os cálculos, eles são feitos de uma única forma, mas cada um tem uma vida trabalhista diferente, uma vida de contribuições diferente. Então, essa análise, ela requer tempo. Então, infelizmente, tem pessoas, que inclusive eu conheço, que desde o ano passado aí conseguiram sim receber o salário mínimo, mas ainda não conseguiram de volta o complemento do que era devido, certo? E a grande notícia é que na antecipação do auxílio-doença agora de 2021, não existe mais a limitação de ser apenas um salário mínimo. Isso é muito bom. Já ajuda bastante. Muito, porque quem der entrada, se tiver lá o pedido aceito, vai receber o que realmente é justo, né? Vai receber o que é justo. Então, se você tem direito a receber mais que um salário mínimo, você vai receber. Os cálculos vão ser feitos. A gente sabe que os cálculos do valor do auxílio-doença, ele é feito conforme toda a vida, o histórico de contribuição, né, que a pessoa tem, e aí é feito um cálculo. Eu não vou nem falar para não queimar o juízo de vocês aqui, de tanta média aritmética que é. Isso é para quem gosta de matemática. Essa parte aí, muita gente não sabe nem que, eu falo sempre que o advogado previdenciarista, ele é um matemático também, porque... Tem que ser. Para conferir se realmente os valores estão corretos e tudo mais. Mas existe sim um cálculo, gente, e a notícia boa é essa. Se você estiver precisando e você der entrada, você não vai estar limitado aí a receber só um salário mínimo, não. Você vai receber o valor que de fato é devido, então você não vai estar aí no martírio depois de estar no pé do INSS para receber o complemento que falta, como tem pessoas que até hoje ainda estão. Então, assim, é um ponto massa esse aí, viu? É justamente sobre isso que chegou a primeira pergunta. Eita, coisa boa. Vera de Bahia está perguntando o seguinte: ela tentou receber a diferença e não conseguiu. Como proceder? Tem caminhos judiciais
para conseguir receber essa diferença? Com certeza. Se ela acredita com a documentação que ela tem, com as contribuições que já foram feitas durante a vida dela, né? A gente fala do histórico de contribuições passadas, e a média é feita e dá mais de um salário mínimo. Como ela entrou nessa regrinha da antecipação do ano passado, ela ficou com um complemento faltando. Então, se o INSS nega, ela vai ter que recorrer à justiça, né? Existe possibilidade de recorrer no próprio INSS. Existe, certo. Mas eu não aconselho muito, porque eu acredito que é muito... É meio perdido, sabe? A história é mais ou menos essa. É demorado, fica mais demorado, fica... Porque aí você vai depender da boa vontade do INSS. Justamente. A verdade é essa. Então, assim, é Vera... É Vera de Bahia. Vera de Bahia. O que é que eu falo para Vera? Pegue toda a documentação que você tem, certo? A negativa do INSS para pagar o seu complemento. Procure um advogado especialista no direito previdenciário, como bem falou aqui a Dalton na primeira parte do programa, e explique a sua situação para que possa ser levada à justiça, a conhecimento do juiz, e lá na justiça, a partir da análise dos documentos que vão ser colocados, o juiz, ele aceita o seu pedido e você venha receber o complemento que falta. A Vera aqui na hora já botou aqui, mas nem que ela que deu o contato dela. Ô, coisa boa, vamos estar passando aí o contato até o finalzinho do programa. Com certeza, com certeza vai passar o contato. Isso aí mostra a segurança que os ouvintes têm, né, que confiam aqui no trabalho da Rádio Valentina, da ONG Sicov, a qual o escritório de vocês é parceiro, são parceiros nossos, doutora Daniela e doutora Tairine. Isso. Elas estão sempre aqui com a gente, tirando dúvidas e resolvendo muitas situações. Que eu diga Edson, né, Edson? Graças a Deus. Resolvendo, eu sempre falo que a gente faz o possível e o impossível para resolver a situação. Né? De fato, sim. Mas eu vou estar passando o meu contato, sim, para estar... Até porque, como a gente presta aqui o serviço na ONG, a assessoria, a consultoria jurídica, é tudo feita de forma gratuita. Então, mesmo que não venham a levar um processo administrativo ou judicial comigo, doutora Tairine, a gente presta todas as informações que sabe, a gente aconselha como proceder e tudo mais. Então, nem se preocupem com relação a isso. Daqui a pouquinho ela vai estar passando o número de contato. Coisa Tem boa. Mais algum ponto aí interessante? Tem mais um ponto, sim. As pessoas perguntam, certo? Quando a gente dá entrada no auxílio-doença comum mesmo, sem ser essa questão da antecipação, existe aquela questão de quanto tempo você vai ficar no auxílio-doença, né? Então, tem pessoas que passam 30 dias, tem pessoas que passam 90 dias, e antes de terminar esse tempo, você já, se você tiver ali com o auxílio de um advogado, ele já solicita uma prorrogação para nova perícia, e assim vai se estendendo, a depender também da sua situação de saúde, para ver se vai ter a necessidade da prorrogação ou não do auxílio-doença, né? O que eu tenho prazer para vocês aqui, com relação à antecipação, é que essa antecipação ela vai ser paga por, no máximo, 90 dias. Então, é a primeira restrição. O que é que acontece? Doutora, por que essas restrições? Gente, porque a gente isso é uma situação excepcional. Claro. Né? Isso é uma situação excepcional devido à pandemia, que já vem do ano passado para cá, as regras mudaram, mas é uma situação excepcional de calamidade pública que o país vive devido ao coronavírus. Então, assim, existe essa regra de que você que pede a antecipação do auxílio-doença, independente do problema ou da necessidade, você só vai poder receber no máximo 90 dias da antecipação do auxílio-doença, certo? E não é possível a prorrogação. Se houver a necessidade de ser prorrogado esse auxílio-doença, infelizmente, gente, infelizmente mesmo, eu passo essa informação coração partido, você vai ter que entrar novamente na fila. Então, você vai ter que fazer um novo requerimento. Então, vamos dizer que Vera deu entrada na antecipação do auxílio-doença, né? Foi feita lá a perícia de toda a documentação que Vera colocou
e foi considerado, através da análise de todos os documentos pelo perito, que Vera tem direito a receber o prazo máximo da antecipação, que são os 90 dias. Ok, e aí Vera vai cumprir 30 dias de auxílio-doença, 60 dias. Quando tiver pertinho de completar os 90 dias, Vera ainda ela não se encontra habilitada, né, para voltar às atividades. Então, o que é que acontece? O que é que aconteceria se não fosse o caso da antecipação? Ela iria solicitar a prorrogação do auxílio-doença, né? E aí ela iria fazer uma nova perícia para ver se esse auxílio-doença ele seria prorrogado. Infelizmente, gente, com a antecipação do auxílio-doença, isso não vai acontecer. Por quê? Cumpriu os 90 dias recebendo, não tem possibilidade de pedir prorrogação. Volta para o início da fila, lá para o fim da fila e pede novamente o auxílio-doença. Infelizmente, essa é uma realidade que existe, mas que eu digo a vocês, é algo excepcional, né? É algo que espera-se pelo menos que não vá estar se prorrogando para 2022, porque o que a gente quer, a gente sempre fala que é vacina para todo mundo, para acabar logo essa situação e as coisas tentarem se normalizar, né? O novo normal que nunca chega. Isso, é verdade. Mas fiquem atentos aí que existem várias regras. Então, eu sempre falo, quem for dar entrada na antecipação do auxílio-doença, atentar para o prazo que é só até o finalzinho do ano, atentar para o prazo máximo que vai poder receber, ficar ciente de que não pode prorrogar, tem que entrar de novo lá no fim da fila e pedir novamente, certo? E principalmente quando estiver lá na frente do médico, doutor, olhe, pelo amor de Deus, faça um laudo em nome de Jesus, sem rasura, completo, com isso, isso, isso e isso. Com o que realmente eu tenho, vamos dizer assim, né? Justamente, é basicamente isso que tem que ser feito. Não é economize tinta, não. Não é tipo o doutor diga assim, não é economize tinta, não. É verdade. E vamos pra Mas luta. assim, de um todo, Adalto, é uma iniciativa boa que o INSS, né, que esse decreto trouxe. Porque, quer queira, quer não, é uma iniciativa que vem desafogando uma fila e pessoas que precisam com urgência, né? Pessoas que foram acometidas, que não podem estar no trabalho habitual, que não podem estar aí realizando a atividade trabalhista que vinha realizando, enfim, que estão incapacitadas para exercer o trabalho e que precisam desse auxílio, né, desse benefício. Então, é uma forma, assim, boa. Eu critico quando tenho que criticar, mas também eu elogio quando tenho que elogiar. Claro, e tem que ser assim. As regras, elas foram bem mais elaboradas do que no ano passado, quando tudo foi pego mais de surpresa. Principalmente essa questão de não estar sendo limitado mais até um salário mínimo. Então, assim, é um ponto muito positivo, sim, dessa vez a gente fala, né, do INSS. Pronto. Doutora, a gente já tem os assuntos para a enquete da próxima semana? Ainda não. Ainda não, Eu né? estou pensando em falar sobre prova de vida. Não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. Ah, meu Deus, que era presencial, depois não era mais. E tem gente que vai de cadeira de roda, acamada. É uma confusão. Exatamente. É uma falta de sensibilidade. Isso. Eu acho que esse assunto já está decidido para ser ele mesmo, não botar enquete, não. Prova de vida. Mas eu acho bem interessante esse assunto. Porque com a pandemia, ela passou a foi cessada. Foi. Né? Então aí não precisava, todo mundo ficou tranquilo. Mas aí agora já pedi de novo. Mas agora, no iniciozinho de junho, eu fiz até um post no Instagram do escritório e agora, gente, é obrigatório. Tem que prestar atenção, porque quem tem benefício, se não fizer a prova de vida, vai se surpreender, porque vai ter seu benefício lá, ó, cessado, e vai bater o desespero e a complicação vai chegar dentro de casa. Então, vamos ficar atentos aí ao próximo programa. Exatamente. Não, mas eu fiz essa pergunta porque eu já ia jogar, aproveitar que nosso amigo Edson está aqui, para a gente fazer uma chamada aí direcionada ao público do YouTube, do nosso canal, né?
Rádio Valentina FM, que está nos surpreendendo. Edson estava fazendo uma edição aqui, eu com o cantinho do olho aqui, que eu não paro, eu sou proativo demais. E falando nisso, eu estou muito feliz, porque foi uma surpresa. Eu cheguei hoje aqui e me surpreender saber que a Rádio Valentina está com um canal no YouTube. E deixa eu lhe dizer essas informações para lhe surpreender mais ainda, porque já surpreendeu a gente, eu agora fiquei surpreso até demais. Nós em 5 dias já atingimos 689 visualizações. Coisa boa. Mais de 40 horas assistidas. Então o pessoal aí quase 10 horas por dia. Graças não é brincadeira, não. Vamos compartilhar, gente. E temos 77 inscritos já aí em 5 dias que o canal entrou no ar. E a gente sabe que, claro, é evidente, o começo é mais difícil. Com certeza. Depois deslancha. Com certeza. Que, por exemplo, eu tenho certeza que o programa aqui Direito do Cidadão vai pipocar, porque aí eu vou querer que você passe aí o Instagram, tudinho direitinho, porque as pessoas que assistirem o programa vão ter o contato, vão ter o Instagram, vai ter tudo, e vão automaticamente, vai estar... notoriamente vai ser um crescimento. Eu acredito que a gente vai ter até que mais que dobrado isso na próxima segunda-feira, né? No próximo programa, até porque a gente tem muitos programas durante a semana e que vai bombando, vai realmente, a coisa vai estar surpreendendo. Se eu soubesse e tivesse um TI do meu lado há mais tempo, a gente já estaria, mas é tudo no tempo de Deus. É a chave do negócio. Exatamente. É o amigo Anderson. A chave do negócio realmente foi ele. Para isso aí não adianta ele balançar a cabeça não, porque a gente sabe que foi. É verdade. Porque assim, o programa Direito do Cidadão, só com a Adalto, sem as advogadas, não ia ter a mesma repercussão. Aí a modéstia vai lá para fora. Só com as advogadas e sem Adalto também talvez não tivesse a mesma repercussão. É verdade, com certeza. Além de tudo, modéstia esse apresentador. Certíssimo. Mas com o Edson aqui veio dar uma roupagem nova aqui na Rádio Valentina. Graças a Deus, tem o programa dele que é sensacional, doutora. Que a senhora chegou, estava no finzinho do programa, mas se a senhora assistir esse programa, depois entre lá no YouTube, eu sei que seu tempo é muito corrido. Não, mas eu vou fazer questão de assistir o Sem Papas na Língua. Eu já vi a divulgação. Pronto. No Instagram da rádio. Só pelo nome do programa, já dá para imaginar. Já dá. Ainda peguei uns pedacinhos. Um moído da polêmica. Mas eu acho que esse advogado vai ser advogado para defesa. E vai ter nego processando a gente aqui. Sem papas na língua, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Mas é isso. E amanhã também, dizer que amanhã a gente tem a estreia com a nossa amiga Francisca Lidoína, mais conhecida na área cultural como Fran. Fran vai estar aqui com o programa A Voz da Cultura. Vamos ter a presença de Mo Lima, o sanfoneiro, né, filho de Pinto Acordeon, do saudoso Pinto Acordeon. Também vamos ter um casal aqui de Lampião e Maria Bonita, representando aí o folclore, né, nosso folclore. E se meu celular funcionar... A Rádio Valentina já em clima de São João. Não, com certeza, a programação já está junina e 80% das nossas músicas... A gente vai fazer esse ano o nosso São João, mais uma vez virtual, né? O São João todo de lá e eu de cá. A cultura, mas vamos comer, gente, o milhinho, a canjiquinha, acompanhando a cultura, escutando a rádio. Com certeza. Cadê aqui? Que eu esqueci o nome do trio que vem tocar aqui, que sábado a gente no programa Turistando teve os Três do Norte, certo? E amanhã, cadê, Fran? Pelo amor de Deus, me ajuda. O programa é animado aqui com música, né? Não, aqui a gente porque quando começa a música o negócio já anima. Exatamente. O esqueleto já se mexe. A gente vai ter, eu acho, swing nordestino também. Amanhã o negócio aqui vai ser... quente. Vai balançar as estruturas aqui da ONG Sicov e da Rádio Valentina. Coisa boa. Então, doutora,
O programa hoje ficou meio atrapalhado por causa do nosso horário. A gente prejudicou toda a grade, mas aí a gente deu para dar muitos esclarecimentos. Vou pedir agora, se tiver mais algum ponto, fique à vontade. Eu acho que a gente tratou os principais pontos do assunto. E dá os contatos, porque se alguém ficou com dúvida e quiser mais informações, aí entra em contato com vocês. Pronto, gente, anotem um contato, tá? DDD 83 99956-2543. DDD 83 99956-2543. Ele já sabe o que é que eu vou fazer. Tem um amigo nosso que ele é meio abusadinho, ele é meio chatinho, o nome dele é Zangão, no programa Sem Papas na Língua. Quando a gente pede para a pessoa dar um número, repita aí seu número, por favor, aí do contato. 99956-2543. Repita! Eita! 99956-2543. Já viu como ele é delicado, né, doutora? Delicado. Esse aí é o nosso Esse programa Zangão. tá imperdível, sem papas na língua. Esse aí é o nosso Zangão. Eu tenho medo só dele tirar o programa do ar, porque de vez em quando ele perde as estribeiras. Eita, que a gente teve uma polêmica muito grande esse final de semana, aproveitando que a senhora está aqui, que foi a questão da paralisação da vacinação. Sim. Porque se parou uma vacinação que é da área da saúde por causa de um concurso que é da educação. Ah, meu Jesus. Isso aí foi uma polêmica hoje aqui. Contraditório, eu até parei assim um pouquinho pra analisar. O Zangão quase infarta hoje, ele quase infarta. Gente. Porque a única conclusão que eu cheguei, doutor, é porque os funcionários da saúde devem ser só contratados e cargo comissionado que tiveram que fazer o concurso da educação para garantir o emprego. E faltou gente para vacinar. Porque uma coisa não interfere a outra. Não tem nada a ver com a outra. Verdade seja dita. Não é verdade? E a gente precisa aí que a vacinação avance urgente, né? Foi o que eu disse. Eu preferiria que não tivesse o concurso e só tivesse depois do término da vacinação. Isso. Não tem nem o que falar. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A gente aí já definiu o assunto da próxima semana. Isso. Vai ser prova de vida. Prova de vida. Eita, assistam, é um assunto muito importante. E polêmico. Mesmo quem não tem, mas quem tem lá um avô que recebe um benefício, uma tia, um familiar, um vizinho, para passar a informação, gente. Porque depois que bloqueia, que fica ali parado, é bem complicado. É bem mais difícil. Na verdade, é difícil dependendo da situação, de tantas situações que a gente já viu aí nas mídias, né? Essa prova de vida de pessoas sem a mínima condição de fazer essa prova de vida e ter que fazer. Então a polêmica já começa daí. Porque se faz, aí tem... claro, é evidente que eu não quero botar o dedo aqui e indicar ninguém, mas quem já morreu continua recebendo e quem está vivo para de receber. É uma situação... Então, o programa Direito do Cidadão da próxima semana já vem com cara de sem papas na língua. Vai ficar polêmico também. Vai ficar polêmico. São informações com polêmica. Mas é isso, gente. E o número que eu passei, ele também é o WhatsApp. Certo. Então, vocês podem estar entrando em contato, mandar dúvidas. Tem casos que eu consigo tirar dúvidas até com troca de áudios. Quando fica ali só, tem muita gente com dúvida, né? E aí precisa de um auxílio, um aconselhamento. Sempre vai ter e sempre terá, né? Podem entrar em contato, não vai ser cobrado nada a vocês por isso. É bom que fique claro. Fique bem claro que não vai ser o fato de eu tirar uma dúvida, aconselhar, dizer qual caminho vai seguir, que vai ser cobrado nenhum valor. É sempre uma alegria estar aqui, né, com vocês, com a Adalto, hoje o nosso amigo Edson, que eu conheci, já um enorme prazer. E estou muito feliz pela rádio, conforme a gente estava conversando aqui no intervalo, que eu vejo o crescimento, já faz um tempo que eu e a doutora Tairine participa aqui, e é muito bom ver o crescimento, né, ver a sua dedicação. Muita luta e muito trabalho. Isso, a dedicação de todos da ONG, mas eu fico muito feliz mesmo de coração de estar vendo que as coisas estão avançando. E é importante alcançar o máximo de pessoas, né? Com assuntos como direitos, como cultura, assuntos polêmicos, assuntos do dia a dia. Posso esticar? A senhora acredita? Cadê o papel? Onde é que está anotado? Eu preciso ver o nome, porque senão eu não me lembro não. Mas a senhora já ouviu falar de um ex-ministro, Rogério Magri? Magri, acho que sim, não é estranho não.
FHC, Lula, Aham. lá para trás. Rogério Magri, ele estará nos concedendo entrevista na próxima semana. Menino que tá quente, viu? Vai ser no Papas? No Sem Papas na Língua. Pronto. E Pois a gente vai avisar. A gente já tá vou só até me fechando programar para chegar antes aqui com a doutora Tairine para acompanhar. Podemos juntar o programa E fazer, porque coisa assim, boa. a gente tá só fechando com ele. Ele já confirmou que vai dar entrevista Coisa por boa. telefone. Já tá confirmadíssimo. A gente só tá fechando o dia. Então aí mostra que a legal, rádio a gente. cada dia tá sobressaindo cada vez mais. Que Deus abençoe mais e mais. A todos nós. A todos nós. E assim chegamos ao fim do programa Direito do Cidadão desta segunda-feira. E na próxima segunda estaremos de volta polemizando com o assunto prova de vida. Isso mesmo. Cadê, meu Deus? Você acabou de ouvir o programa Direito do Cidadão. Até o próximo programa. Rádio Valentina, a líder da Zona Sul.